Olá, meus alunos, tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Bom, hoje nós iniciaremos o grupo 5, módulos 73, 74 e 75, com o tema paráfrase e citação, ambos elementos já estudados por nós. Porém, agora vamos aprofundá-los um pouquinho mais, certo? Como eu já disse para vocês, um texto raramente é construído sem que dialogue com outro, não é verdade? Por isso dizemos que nele há a presença de vários discursos. É como se um texto fosse comparado ao conhecimento, em que esse conhecimento é o resultado de vários estudos. No caso de um texto, porém, chamamos esse diálogo de intertextualidade, não é? A relação entre textos. Nesse sentido, a paráfrase é um dos tipos mais comuns de intertextualidade, pois um texto é recriado com suporte em outro, de maneira que a temática do texto base seja preservada. A paráfrase, então, é como uma citação indireta, entenderam? Assim, a paráfrase ela recria um texto, mantendo sua essência, porém articulando por meio de outras palavras. Quando ela visa esclarecer algo, estendendo uma explicação, é comum o uso de termos como isto é, quer dizer, ou seja. Para parafrasear, é importante que se entenda bem o texto base com o intuito de identificar as principais ideias. Como é feita uma reescrita? Se o texto a ser parafraseado for mal compreendido, as informações podem ser transmitidas de modo errado. Por isso, temos que prestar bastante atenção na hora de elaborá-la. Vamos observar agora um texto chamado Astrônomos identificam estrela gêmea do Sol. Esse estudo foi publicado no site do EBC e nós vamos lê-lo agora, ok? Acompanhem aí na apostila de vocês, na página 16 da teoria, grupo 5. Olha lá, pessoal, o texto então é esse, não é? Vamos observar o título dessa notícia. Astrônomos identificam a estrela gêmea do Sol. Ele poderia ser reescrito assim: estrela gêmea do Sol é identificada por astrônomos. A estrutura da frase original foi mudada, porém a ideia expressa é a mesma. Houve apenas uma mudança, no título original. Astrônomos, que eram sujeito, enquanto na paráfrase eles viraram agente da passiva, havendo maior destaque para a estrela gêmea do Sol. O sujeito, paciente. Esse tipo de reescrita seria uma mudança estrutural da oração. Além disso, é possível também parafrasear, substituindo somente os termos da oração, sem mexer na sua estrutura. Na substituição lexical, ou seja, as palavras do texto parafraseado são trocadas por sinônimos ou por palavras próximas ao campo semântico de determinado contexto. Lembra que eu sempre comento com vocês em sala sobre o campo semântico? Significa que são palavras do mesmo campo de significado. Por exemplo, em vez de astrônomos, nós poderíamos usar uranógrafos, ou no lugar de identificam, poderíamos usar detectam, né? É importante dizer que quando a gente elabora uma paráfrase, para tornar mais claro o objetivo que está escrito no texto base, então é necessário compreender o texto original muito bem. Além disso, na paráfrase não pode haver comentários críticos, humor, ironia em relação às ideias que estão sendo parafraseadas. E as informações essenciais não devem ser omitidas, então tem que ter bastante atenção, tá bom? Olha lá, pessoal, como fazer então citações e referências, não é mesmo? Anteriormente, nós vimos que há dois tipos de citação, a direta e a indireta, correto? Sendo importante distingui-las dentro de um texto. Você se lembra da diferença entre as duas? Na citação direta, como é que eu faço? Vou usar as palavras do autor do texto, né? Do texto original. E na indireta, vou parafrasear, ok? Como podemos distinguir isso? Pelo uso ou não das aspas. Nós leremos agora um texto e vamos observar como as citações foram empregadas. Acompanhe em casa na página 17. Cientistas afirmam que abelhas têm noções básicas de matemática. Esse texto foi publicado na revista Galileu. Inclusive, eu indico ela, tá? Para leitura. Vamos ao texto.
elas têm cérebros minúsculos, mas talvez sejam muito inteligentes quando se trata de relações numéricas. De acordo com o estudo, conduzido por um time de pesquisadores da Austrália e da França, as abelhas podem ser capazes de conectar símbolos e números, estabelecendo uma relação básica de matemática. Observe que, nesse caso, nós já temos aqui a fonte de nossas informações, né? Logo no início da notícia. E também temos citações diretas indicadas pelo uso das aspas. Nesse caso aqui, de acordo com o estudo, nós temos aqui uma citação indireta, certo? Como foi colocado. Logo na sequência, temos o uso das aspas, né? Mostrando o discurso de Adrian Deer, da Universidade do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, da Austrália. Ele diz assim: se as abelhas têm capacidade de aprender algo tão complexo como uma linguagem simbólica feita por humanos, isso abre novos caminhos para uma comunicação futura entre espécies. Então, essa frase, né, que foi colocada aqui no texto é do Adrian Deer, esse pesquisador. Por isso que ela está entre aspas, porque está colocada exatamente como ele falou, ok? E aí depois, logo no terceiro parágrafo, você nota outra citação. Olha lá. Ainda desse pesquisador. Segundo Deer, os seres humanos estão separados das abelhas por mais de 600 milhões de anos de evolução. Nós temos 86 bilhões de neurônios nos cérebros, enquanto que as abelhas têm menos de 1 milhão dessas células. Mas os pesquisadores encararam o desafio de treinar esses insetos. Então, o terceiro parágrafo também é uma citação, só que agora nós temos o quê? Uma paráfrase, não é mesmo? Alguém leu, né, o jornalista supostamente leu essa notícia e fez uma paráfrase do que ele compreendeu, colocando a ideia original, colocando o nome do autor da ideia original, que é o Dyer, tá? E daí, na sequência, ele vai explicar como é que foi feito esse estudo. E, novamente, lá no finalzinho do texto, você tem outra citação, por meio do uso das aspas, citando a Scarlett Howard, pesquisadora do Biospirit Digital Science Lab, né, da Universidade RMIT. Né? Então, nós temos outra citação logo lá no finalzinho do texto, marcado pelo uso das aspas, ok? Na construção de um texto, então, o que a gente observa? Que é muito importante recorrer à ferramenta da citação, né? E, além do sinal gráfico, do uso das aspas, também temos que fazer referência à fonte, de onde é que você tirou aquela informação. Isso é muito importante, tá, pessoal? Olha lá, pessoal. Para mostrar como fazer essas referências, não é, dentro das normas da ABNT, será usado um texto do Joaquim Nabuco. Vamos supor que o estudioso esteja fazendo um trabalho sobre a vida desse historiador. E a principal obra de referência para a pesquisa vai ser o livro do próprio Joaquim Nabuco, intitulado Minha Formação, no qual são descritas as principais influências que esse historiador teve ao longo da vida. Então, observem aí, né, no exemplo, a formatação. Primeiro vem o sobrenome, Nabuco, em caixa alta, quer dizer, tudo em maiúscula. Logo em seguida, a vírgula, o primeiro nome do escritor. Ponto. Aí vem o título do livro, em itálico, tá? E na sequência, a cidade da edição do livro, né, a editora e o ano, ok? Então, é nessa sequência, dessa maneira, que deve ser feita a referência bibliográfica lá no final do trabalho, tá joia? Quando nós tivermos uma fonte online, também podemos indicar o link, como no exemplo aí, olha, disponível em, aí você coloca o link e coloca a data do acesso, viu, gente? É importante, acessado em, por exemplo, aí, né, 24 de junho de 2019. Então, eu tenho que colocar, além, se no caso for uma pesquisa online, eu tenho que colocar o site de onde que eu tirei, o dia e o ano, tá? Dia, mês e ano, certo? Outro ponto importante, pessoal, é que a citação direta, ela sempre vai ser introduzida por 2 pontos, né, seguida das aspas, porque você sempre vai reparar que, né, você sempre vai dizer assim, olha, de acordo com, né, fulano de tal, então você vem o nome do escritor e aí logo na sequência você já coloca os 2 pontos e abre aspas. Quando essa citação tiver até 3 linhas, né, você coloca ela
entre aspas, dentro do parênteses o nome do escritor, né? No caso o sobrenome do escritor, tudo em maiúscula, separado por vírgula e o ano da edição daquela publicação, tá bom? É muito importante fazer essa referência, tá, gente? No corpo do texto, você não precisa pôr a referência completa como está aqui, apenas no final do trabalho ou do texto, tá joia? Essa citação, que está entre aspas, né, que eu coloquei aqui, ela é pequena, né, a citação do Joaquim Nabuco. Olha só, ele coloca lá. Inicialmente, Joaquim Nabuco não tinha certeza se pendia mais para o lado republicano ou monarquista, como atesta em seu livro, abre aspas. As minhas ideias, porém, flutuavam no meio das atrações diferentes desse período, entre a monarquia e a república, sem preferência republicana. Reticências, fecha aspas, Nabuco, 1998. Então, Nabuco é o sobrenome dele. 1988 é o ano que a obra foi publicada, né? Observe, então, que a citação do trecho é pequena. Quando essa citação ultrapassar 3 linhas, ela deve ser colocada separadamente do texto. Vamos observar como isso é feito. Olha lá, é a mesma citação, só que um pouco mais extensa. O começo é o mesmo, observe, só que ele colocou um trecho maior. Então, a fala inicial, né, é igualzinho, olha lá. Inicialmente, Joaquim Nabuco não tinha certeza se pendia mais para o lado republicano ou monarquista, como atesta em seu livro. Daí ele deixa 2 pontos, não precisa aspas. Por que agora eu não vou usar aspas, né? Porque eu vou colocar o meu texto com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, entendeu? Então, e a letra, ela também vai estar menor que o resto do texto. Então, por exemplo, se você fez o texto na letra tamanho 12, a citação, ela vai estar do tamanho, a letra vai estar do tamanho 10, entenderam? Então, deve-se também indicar o autor e o ano da obra, como vocês podem observar aí dentro do parênteses, tá bom? E segundo Nabuco, né, em 1998, o livro decisivo para sua escolha entre república e monarquia foi a Constituição, né, de Bajehat. Na referência, quando houver 2 autores, deve-se citar o sobrenome de ambos, dos 2. Quando houver mais de 2, deve-se colocar o nome do primeiro autor e depois a expressão ECOL, quer dizer, ECOL, né, a abreviação de colaboradores, ou et al, que é do latim e outros, certo? Então, isso, gente, que eu tô colocando aqui para vocês, são regras, né? São técnicas básicas, tá? Para citação e referência em trabalhos escolares, pesquisas, certo? Ficar bastante atento a tudo isso. E aí, pessoal, chegamos ao fim de nossa aula, não é? Vamos saber um pouquinho sobre quem foi Joaquim Nabuco, a curiosidade da aula, já que falamos tanto sobre ele, né, quando trabalhei aqui a citação e a referência com vocês. Joaquim Nabuco, ele nasceu em 1849 e faleceu em 1910. Ele foi diplomata, escritor e historiador. Como muitos intelectuais do período em que viveu, estudou na Faculdade de Direito de São Paulo e de Recife. Foi defensor de ideais abolicionistas, expondo-as em uma de suas obras mais conhecidas, O Abolicionismo, de 1883. Além disso, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897. Na recente República, tornou-se o primeiro embaixador brasileiro dos Estados Unidos. Gostaram de saber, de conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Joaquim Nabuco? Já tinham ouvido falar sobre ele? Bom, para a aula de hoje, então, vou colocar lá no Classroom os exercícios de aplicação referentes a essa aula, ok? E os propostos como tarefinha, certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.